Oi gente, tudo bem? Eu acabei de chegar da igreja e aí eu resolvi fazer um vídeo pra vocês falando de algumas coisas que eu ouvi lá e de algumas coisas que aconteceram no caminho vindo de lá pra fazer eu entender o que eu tinha ouvido lá na igreja. Então, primeiro eu vou ler pra vocês uma coisa e que é o que vai dar sentido porque eu tô querendo falar. Hoje a palavra foi sobre perdão. E em Mateus 18, 21 diz assim, eu tô com a Bíblia aqui, tá? Por isso que eu tô assim de cabeça baixa. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E aí a gente fica imaginando quando acontece alguma coisa e a gente tem que perdoar, porque a gente fica chateado e a gente fica injuriado, né? A gente acha que aquilo não é certo, a pessoa vai lá, peca e peca de novo, faz alguma coisa de errada, chateia a gente de novo e a gente tem que perdoar. Porque, como o pastor Paulo estava dizendo, isso daqui não está dizendo que é de uma vida toda. Esse 70 vezes 7, digamos assim, é um dizer de Deus, mas é todos os dias. Significa que quantas vezes a gente precisa perdoar uma pessoa, a gente tem que perdoar. E aí, eu voltando da igreja, já chegando próximo de casa, para um carro cheio com vários homens, crianças, dizendo para mim que tem mais um lugar. E eu olhei para eles e olhei com um olhar de reprovação mesmo, porque eu não gostei, nunca fui de gostar. E não ia ser hoje. E quando eles me viram com a Bíblia na mão, era a única coisa que eu tinha, falou assim para mim: você é irmã, você não pode olhar assim para mim não. Você é irmã, não olha assim pra mim não. E eu falei assim pra ele: você mantenha o respeito, por gentileza. E ele continuou dizendo que eu era irmã, que eu era da igreja. Eu não podia revidar, eu não podia falar, porque eu era da igreja. Ele é como se ele tivesse no direito dele de zombar, de falar o que quisesse de mim. E eu não podia ao menos olhar na direção dele, porque eu era da igreja, eu tinha que baixar minha cabeça e continuar ouvindo o que ele tinha a dizer. E eu fiquei muito brava mesmo. Terminei o caminho de casa muito brava. Eu acho que se ele parasse um pouco mais à frente, era capaz de ter tido uma discussão no meio do caminho, porque eu realmente fiquei muito irritada com essa situação, porque no meu ponto de vista tem duas coisas aí. Uma coisa é eu ser mulher e uma coisa é eu ser cristã. Porque por eu ser mulher, ele teve como algo como se fosse como eu posso dizer, ele tivesse o direito de falar daquele jeito comigo. E por eu estar com uma Bíblia na mão, ele tinha um direito duplo com relação a mim. Um, por eu ser mulher, ele podia mexer comigo. Segundo direito, eu tinha uma Bíblia na mão. Ele podia falar e eu não podia responder. Eu não podia nem ao menos olhar para ele. Eu não podia nem ter um olhar de reprovação, ou nem olhar na direção dele, que eu já estaria errada. Então, eu acho isso muito ruim. E eu fiquei imaginando, porque eu tinha acabado de ouvir na igreja exatamente isso. Quantas vezes se deve perdoar alguém? E aí Jesus disse que ele não dizia 7 vezes, mas que fosse 70 vezes 7. E isso num dia. Quer dizer, aquele homem mexeu comigo. Ele não gostou do jeito que eu falei, ele achou que ele estava no dever dele de fazer aquilo, mas como ele é ignorante e eu conheço a palavra, eu devo perdoá-lo.
Porque as obras más, aquilo que ele faz de ruim, aquilo é o que volta para ele, porque nessa mesma passagem, Jesus, em forma de parábola, diz, como o pastor estava falando, de um homem que foi perdoado a dívida pelo seu senhor de 10.000 denários. Mas depois ele foi cobrar uma dívida de 100, não era nem 100 denários, né? É porque a minha Bíblia tem uma tradução diferente, mas ele devia 10.000 para o senhor dele, e para o empregado dele devia 100 para ele, que era muito menos. Com um pouco mais de 3 meses de trabalho, ele conseguia pagar essa dívida, e ele não perdoou, mas o senhor dele perdoou ele pelos 10.000. Então a gente vê como as pessoas são. Elas querem ser perdoadas, querem o melhor para a vida delas, mas não querem o melhor para a vida do outro. E eu deixei marcado aqui uma outra parte em Lucas 6:44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindiam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Quer dizer, esse homem que falou comigo, ele falou que tinha no coração dele, ou seja, não tinha nada de bom no coração dele, e tinha crianças ali. Então você vê, aquelas crianças são fruto dele, que se não forem tocadas por Deus, se eu não tiver alguém que lhes mostre o caminho correto, no futuro serão elas, dentro de um carro ou em qualquer outro lugar, zombando de uma outra pessoa. A boca delas vai estar cheia do que o coração delas vai ter também, que são coisas ruins, assim como na boca do homem, que podia ser pai, tio, não sei. Então, o que eu queria dizer assim, muita gente me pergunta, fala, você se batizou, tal, não sei o que, e é como se fosse uma coisa assim tão diferente. E não é, eu não sou igual assim. Antigamente, todas usavam saias, tinha um corte de cabelo diferente. Eu tenho cabelo curto, eu fui hoje de bandana para a igreja, eu vou de calça, o meu cabelo é colorido. Eu não sigo uma regra de vestimenta para demonstrar a minha crença, e nem julgo os outros pela crença dessas pessoas. Mas independente da crença que você tiver, o que eu quero dizer é isso. Assim como eu, seja mulher, empoderada, não aceite qualquer coisa. Não aceite isso, que uma pessoa que está com o coração cheio de maldade, que ela possa chegar em você e fazer qualquer coisa. Não aceite, porque não é isso que Deus quer para sua vida, não é isso que Ele quer para minha vida. Foi bom o homem ter ido embora, porque se ele tivesse ficado, talvez eu tivesse caído por terra tudo aquilo que eu tinha ouvido na igreja. Então ele foi embora e eu decidi fazer esse vídeo. Eu acabei de chegar, não fiz nada em casa ainda, só liguei a câmera só. Mas o recado que eu deixo é que não adianta, eu vou continuar lá na igreja, eu vou andar com a Bíblia na mão. E eu não vou deixar de ser mulher por causa disso, eu não vou deixar de ser empoderada por causa disso, eu não vou precisar deixar meu cabelo crescer por causa disso. E eu também não vou aceitar que as pessoas zombem de mim por causa disso. Então, se por um acaso, né, vai saber, né, esse senhor, esse moço que fez isso, se por acaso ele vê esse vídeo, ele fique sabendo, tá perdoado. Porque na própria Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoada. Então, tá perdoado. Fácil não é. Fácil não é, porque na hora o sangue dá uma subida. Porque não é possível você ser julgada por ser mulher e por estar com a Bíblia na mão.
e isso significar que você deve aceitar aquilo que a pessoa tá falando com você. Não, eu não aceito aquilo que ele me disse, eu realmente não aceito. Mas eu não dependo dele. E as glórias e as coisas que acontecem na minha vida também não provém dele. Então, ele mesmo pagará pelas coisas, e não porque eu tô dizendo, mas é porque essa é a lei da vida. E é do mesmo jeito que conta na parábola. Quando o homem cobrou os 100 do servo dele, depois de ter sido perdoada a dívida de 10 mil que ele tinha para com o senhor dele, e quando o senhor dele ficou sabendo, o senhor dele chamou ele de malvado, porque ele saldou a dívida, né? Ele perdoou a dívida dele quando ele suplicou, e ele deveria fazer da mesma forma, mas ele não fez. Então o senhor dele entregou ele aos capatazes, né, da época, e até que ele pagasse a dívida, que na verdade seria uma dívida nunca paga, porque 10 mil denários, né, de acordo com o que o pastor estava falando, é como se fosse uma vida inteira, né? Ele ia passar uma vida inteira de escravidão ou sendo maltratado para que fosse achado que aquela dívida estava paga. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que diz e com o que fala, porque não é todo dia que vocês vão encontrar uma Silmara na rua que só vai falar para você ter respeito. Tem gente que não tem no coração o que eu tenho, ou não vem de onde eu venho. Então tem que respeitar todo mundo, não importa se é homem, mulher, preto ou branco, não importa o credo da pessoa, respeita, porque sempre tem um momento, uma oportunidade que Deus vai te colocar naquela situação para ver como você reage, e você vai se lembrar do jeito como você tratou a outra pessoa e vai desejar nunca ter feito aquilo, porque com certeza não é bom receber de volta algo de mal que a gente faz, né? Então a gente deve fazer só o bem, né? Aquilo que vem de graça a gente dá de graça, e o que vem de graça é o bem, né? O mal é muito mais difícil, é muito mais penoso e é muito mais trabalhoso para a gente conseguir tirar da gente depois. Então é isso que eu queria dizer para vocês. É mais um desabafo. Vou tirar minha bandana aqui que já tá até me apertando. Aqui, ó. Não tem nada de normal aqui, não. Não tem nada de normal. Mas pode ter certeza que o coração é bom. E a aparência é o de menos. Então um beijo pra vocês. Bom domingo. E até a próxima. Fui!